Nesse vídeo, durante uma ação de educação ambiental na praia, em parceria com o Instituto do Meio Ambiente e o Museu Oceanográfico Univale, eu vou falar um pouquinho sobre o pinguim de Magalhães e o albatroz de sobrancelhas. É impossível não gostar desses animais, não é mesmo? Principalmente o pinguim, que é tão icônico, presente em filmes, desenhos, quase sempre associado ao frio, e que todos os anos, nos meses de inverno, chegam à costa brasileira, principalmente aqui no litoral de Santa Catarina. Olá pessoal, hoje a gente está aqui na beira da praia fazendo um momento de educação ambiental em nome do Museu Oceanográfico e junto ao INPE, aqui de Balneário Pissarras. Então a gente trouxe alguns animais marinhos aqui para mostrar para o pessoal. Isso tem a ver com educação ambiental porque esses animais eles estão envolvidos com a biocenose das praias e do ambiente. Então eu quero mostrar aqui para vocês dois animais, em específico aqui eu vou escolher as aves, né? O primeiro deles é o pinguim de Magalhães, que vocês estão vendo aqui no fundo, que é um animal que na época do inverno é comum a gente encontrar ali nas praias aqui. Alguns vivos, né? E alguns vêm a óbito, a gente encontra mortos nas praias. E uma coisa bem legal é que esses pinguins, muitas vezes eles migram lá no Chile, na Argentina, e os mais fracos, aqueles que são mais debilitados, às vezes eles não conseguem acompanhar os movimentos de migração e acabam sendo errantes, né? Eles entram nas correntes marítimas e acabam se dispersando, chegando aqui na costa do Rio Grande do Sul, chegando na costa de Santa Catarina. Aí é um movimento que a gente chama na biologia de seleção natural agindo. Esses animais, eles estão condenados. Eles vão acabar morrendo aqui nas praias do estado. Eles chegam até indo mais para o norte, né? Já foram registrados até na Bahia, pinguim de Magalhães. Mas são animais errantes, que eles não acompanharam um bando de migração, acabaram parando aqui e por isso, eles têm um tamanho menor. Se você comparar um pinguim na costa de Santa Catarina com um pinguim na Patagônia, um pinguim de Magalhães, você vai ver que o tamanho deles é muito desproporcional. É quase o dobro de massa muscular, massa de gordura. Uma coisa muito legal é que esses animais, geralmente eles têm as penas da cauda arrancadas. O pinguim ele tem as penas da cauda um pouco maiores. Por quê? Porque no movimento de migração eles já começam a nadar um pouco mais devagar. Eles não conseguem acompanhar os bandos em alta velocidade. Os pinguins que vêm atrás acabam bicando, acabam tirando as penas tanto da ponta das asas, as penas da parte de trás do dorso, as penas da cauda, e esses animais eles vão ficando debilitados para trás e por isso que eles se perdem entre essas correntes marítimas e vêm parar nessas praias do sul. Então quando a gente encontra esses pinguins aí na praia, é normal, é a seleção natural agindo. Esses animais eles foram selecionados pela natureza para perecer, para ficar pela beira do caminho. Assim, dessa forma, acontece com tantos outros animais, né? A gente vê a biocenose do local e a seleção natural agindo anualmente com essa espécie aqui de pinguim. Em 2025, realizamos uma pequena expedição para a Lagoa do Peixe e registramos diversos casos de pinguins encontrados mortos na praia. Inclusive, tem um vídeo completo sobre essa expedição aqui do canal, hein? Essa é uma constante em todo o litoral sul do Brasil. Os juvenis disfeníscos magellânicos, o pinguim de Magalhães, mortos na praia. Nós já fizemos diversos trabalhos sobre a ocorrência desses pinguins. E alguns deles a gente pode entender aqui nessa cena. As marcas das pegadas das aves, né, os excrementos das aves, essa perfuração típica no peito em relação ao fígado e os olhos. São os dois pontos principais que as aves comem do pinguim quando ele está agonizante, já moribundo ou já morto, principalmente. Os pinguins de Magalhães juvenis que morrem ao longo da costa de todo o sul do Brasil são fundamentais para o processo de forrageio de diversas espécies que durante o inverno rareia, né, essa alimentação. Então ele é uma fonte energética fantástica. O fígado do pinguim ele é relativamente grande, então vários animais se nutrem com base nesses cadáveres, né, nessas carcaças. Outro aspecto interessante, que nem tudo é notícia ruim, como dizem na área ambiental,
Nos anos 90, nós fizemos um levantamento com contagem de diversos pinguins. E eu me lembro que cerca de 76% de todos os pinguins de Magalhães que nós encontrávamos na beira da praia tinham contaminação por derivados de petróleo. Diversas manchas de óleo, né? Às vezes pequenas, às vezes completamente tomados de óleo. E isso não tem se visto mais. Nós temos observado que agora os pinguins eles têm aparecido na praia limpos, o que é um ótimo sinal. Os motivos disso, eu nunca conseguia elucidar. Se falava na lavagem de navios tanques, numa série de coisas, de procedimentos que foram superados e que hoje não são feitos. E que isso seria o motivo, né, da contaminação. Mas nunca conseguimos comprovar. O fato é que é muito natural que milhares de pinguins de Magalhães juvenis encalhem ao longo da costa sul do Brasil. E é muito importante que as prefeituras que mantêm as praias que têm ocupação humana entendam que isso não é um lixo, que inclusive não deve ser recolhido da praia, que é uma fonte fundamental de energia para invertebrados, no caso as maria-farinhas, os ossípodes, os caranguejos de praia, que as pessoas bem conhecem, né? O caranguejinho fantasma, assim como outras aves. Dentre muitos outros animais que eu não vou listar aqui, mas é muito importante que se mantenha essas carcaças na praia. Faz parte de todo o processo da biocenose da nossa costa e há milhares de anos esse fenômeno ocorre. Não devemos interferir. No cinema, eu me diverti muito com a história do pinguim que migra para o Brasil e retorna para a Patagônia, e todos os anos volta para visitar um amigo pescador. O filme, interpretado por Jean Reno, é emocionante, mas não representa fielmente o comportamento real dessa espécie. No cinema, algumas coisas simplesmente não são reais, especialmente quando falamos do comportamento de animais silvestres. Não é regra que pinguins que chegam ao Brasil morram e não consigam retornar à Patagônia. Alguns poucos conseguem voltar, mas, infelizmente, a grande maioria acaba morrendo por aqui, vítimas de exaustão, fome ou impactos humanos. A ação na praia também envolveu a observação de diversos animais marinhos, porque acreditamos que não preservamos aquilo que não conhecemos. Quando não há empatia, não há cuidado. A observação de aves é uma ferramenta poderosa para a conservação, pois desperta curiosidade, aprendizado e consciência ambiental em quem pratica. Pessoal, a gente trouxe também um albatroz aqui, um albatroz de sobrancelha, e olha que animal fantástico. Por que esse animal está aqui? Ele compõe, obviamente, a biocenose das praias, das regiões costeiras, mas tu nunca vai ver um albatroz na praia, por exemplo, porque não é a região dele, não é o habitat dele. Esses são animais pelágicos, ou seja, oceânicos. Você vai começar a ver os albatrozes a partir dos 10, 15, 20 quilômetros para dentro do mar. Se você vê um albatroz na praia, algo de errado está acontecendo com ele. Ou ele está cansado, ou ele está debilitado, ou ele está doente. Porque são animais que vivem 95% da vida útil dele no mar. Eles dormem na água, eles se alimentam na água, eles só vão para ilhas oceânicas na época reprodutiva, para colocar os seus ovinhos, e quando os filhotes já nascem e ficam adultos, eles voltam para o mar. Então essa espécie que vocês estão vendo aqui, o albatroz de sobrancelhas, ele é muito comum ao largo da costa de Santa Catarina, junto com o albatroz de nariz amarelo. A gente chama essas aves de aves pelágicas, assim como as pardelas, os púfinos, né, os mandriões, os almas de mestre, são essas aves que você nunca vai ver na beira da praia. E se um dia você encontrar alguma ave dessa na beira da praia, chame o PMP, o Projeto de Monitoramento de Praias, contacte alguém para fazer o recolhimento delas, porque realmente é uma ave que ela não está
saudável, ela está com algum problema para poder estar ali. Albatrozes realmente são aves fantásticas. E uma curiosidade foi que em 2020, aqui no estado de Santa Catarina, um albatroz apareceu a 100 quilômetros da praia, numa cidade do interior de Santa Catarina, Rodeio, que fica a quase 100 quilômetros aí das praias. Uma das possíveis explicações é que quando existe uma tempestade no mar, esses animais acabam subindo, voando, pegando algumas correntes de ventos que não são habituais e se perdendo, né, da sua localização geográfica e parando em regiões em que não são comuns esses animais estarem, né? E esse caso aí foi muito curioso. E esses são alguns vídeos que eu fiz do barco em uma saída pelágica em que fizemos para observar essas aves que ficam afastadas da costa. E é isso, espero que tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever nesse canal. E até o próximo vídeo.